A morte do ex-zagueiro Fábio Zambiase, ídolo do Coritiba, trouxe à tona a memória de tragédias com craques do esporte. Zambiase morreu em Carazinho, no Rio Grande do Sul, aos 55 anos, atingido por uma árvore durante um trabalho de extração de madeira. Veja outros casos de atletas mortos de forma dramática. Roberto Batata, o atacante do Cruzeiro, 26 anos, morreu em 13 de maio de 1976, quando seu carro bateu de frente num caminhão. Ele também vestiu a camisa da seleção brasileira na Copa América de 1975. Andrés Escobar, o zagueiro do Atlético Nacional, 27 anos, foi morto a tiros em Medellín, em 2 de junho de 1994. O criminoso foi preso, mas não confirmou se o motivo foi vingança pelo gol contra do jogador, que tirou a Colômbia da Copa do Mundo dias antes. Suspeita-se que o crime tenha sido encomendado por perdedores de apostas. Fernandão, o ex-jogador e treinador goiano, morreu aos 36 anos num acidente de helicóptero em Goiás, em 7 de junho de 2014. Ídolo do Internacional, ele recebeu dos torcedores gaúchos o apelido de Eterno Capitão Colorado. William Moraes, o meio-campista mineiro, 19 anos, foi morto em 6 de fevereiro de 2011, ao tentar fugir durante um assalto. Ele saía de uma festa com colegas do América Mineiro, clube que ele defendia após ser emprestado pelo Corinthians. Daniel, o meio-campista do São Paulo, 24 anos, foi brutalmente assassinado em 27 de outubro de 2018. Seu corpo foi encontrado parcialmente decapitado numa plantação. Edson Brites foi preso e confessou o crime, alegando que sua mulher havia sido importunada sexualmente pelo jogador. A polícia descobriu que o assassino já tinha ligação com vários criminosos e a justiça o considerou altamente perigoso. Brasil de Pelotas. 2 jogadores do clube gaúcho morreram quando um ônibus da delegação caiu num barranco em Canguçu, no Rio Grande do Sul, em 15 de janeiro de 2009. O atacante uruguaio Cláudio Millar, 34 anos, e o zagueiro Regis, de 28 anos. O treinador de goleiros também morreu. Alessio Galetti, o ciclista italiano de 37 anos, passou mal durante uma prova de ciclismo de estrada. Ele desmaiou na pista enquanto tentava subir em direção ao topo do Alto de La Manzaneda em 15 de junho de 2005. Teve um ataque cardíaco e morreu. Andrei Kvilev, o ciclista do Cazaquistão de 29 anos, morreu em 12 de março de 2003, um dia depois de colidir com 2 competidores na segunda etapa da Volta a Paris, em Saint-Étienne, na França. Ele ficou em coma por 10 horas antes de morrer. Fábio Casatelli, o ciclista italiano de 24 anos, bateu a cabeça em blocos de concreto ao se acidentar na 15ª etapa da Volta da França, em 18 de julho de 1995, em Col de Portet d'Aspe, na França. Amy Gillette, a ciclista australiana de 29 anos, morreu em 18 de julho de 2005 enquanto treinava com a equipe de seu país. Ela foi atropelada por uma motorista alemã que perdeu o controle do carro em Zeulenroda, na Alemanha. Alexandre Escobar Ferreira, o jovem goleiro de 20 anos, era apontado como sucessor do ídolo Zete no São Paulo, mas morreu num acidente de carro em 18 de julho de 1992 em São Paulo. Com isso, Rogério Ceni foi o substituto de Zete. Kobe Bryant, o ex-jogador de basquete de 41 anos, morreu quando o helicóptero em que ele viajava caiu na região de Calabasas, na Califórnia, em 26 de janeiro de 2020. Outras 8 pessoas morreram no acidente, inclusive a filha de Kobe, Gianna, de 13 anos. Kim Un-chil, o sul-coreano de 45 anos, morreu em 7 de dezembro de 2006 quando seu cavalo não passou por um obstáculo na prova de cross-country, se desequilibrou e caiu sobre o cavaleiro. Ele morreu horas depois em consequência das lesões. Frank Crippen,
O nadador morreu em 23 de outubro de 2010 durante a etapa dos Emirados Árabes do Mundial de Maratonas Aquáticas. Os outros mergulhadores tocaram a linha de chegada, mas ele não apareceu. Seu corpo foi encontrado a 450 metros da costa. O laudo apontou morte por excesso de esforço. Hernán Gaviria e Giovanni Córdoba, os dois jogadores do Deportivo Cali na Colômbia, morreram atingidos por um raio durante um treino em 24 de outubro de 2002. Chapecoense, 19 jogadores do time catarinense morreram na queda de um avião na Colômbia. Outras 52 pessoas morreram, entre tripulantes, membros da delegação e jornalistas. Josef Sural, o zagueiro tcheco do Sparta Praha da seleção tcheca, tinha 28 anos quando morreu num acidente com van que transportava o time turco, em Alanya, Turquia, em 29 de abril de 2019. Denner, revelado pela Portuguesa, o meio-campista defendia o Vasco quando morreu, aos 23 anos, num acidente de carro no Rio de Janeiro em 2 de abril de 1971. A perícia mostrou que o carro estava em alta velocidade e Denner havia inclinado o banco para dormir, anulando a eficiência do cinto de segurança, que acabou asfixiando o jogador. Emiliano Sala, o atacante argentino de 28 anos, havia sido contratado pelo Cardiff, do país de Gales, no acordo mais caro da história do clube. Ele estava a caminho do novo clube quando o avião caiu no Canal da Mancha, em 21 de janeiro de 2019. Atletas da base do Flamengo, 10 jogadores entre 14 e 16 anos, que dormiam no Ninho do Urubu no Rio de Janeiro, morreram num incêndio no alojamento. Em 8 de fevereiro de 2019, Atila, Arthur, Bernardo, Christian, Jetson, Jorge, Pablo, Riquelmo, Samuel e Vitor. No Darko Maritashvili, o atleta morreu aos 21 anos quando perdeu o controle e foi jogado para fora do circuito de luge, de descida de trenó, antes da abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de Vancouver, em 12 de fevereiro de 2010.